E aí você recebe um carro na sua oficina e ele não está funcionando. Por onde que você começa o diagnóstico? Você vê compressão? Você vê se tem combustível? Você vê se gira o motor? Você vê... O que você vê? Você passa o scanner? Por onde você começa um diagnóstico para poder descobrir o porquê que o carro não funciona? E mais, e se esse veículo fosse uma RS6 V10 biturbo? Uma de 500 no mundo. É sobre isso que vai ser esse vídeo. Bora lá. Bora! Sejam bem-vindos à Oficina Mecânica ao Vento, a sua oficina mecânica especializada em Volkswagens e Audis aqui em Curitiba. E mais, o berço do maior treinamento 100% online para mecânicos entusiastas de Volkswagens e Audis do Brasil, a Imersão VAG. É aqui, desta oficina que atualmente, e lá dentro também temos um estúdio de gravação, que atualmente nós gravamos o nosso treinamento 100% online para mecânicos entusiastas interessados em entender sobre os sistemas e funcionamento e reparos de Volkswagens e Audis. A gente já treina atualmente mais de 2.600 mecânicos Brasil afora. Luciano, eu sou só dono do carro. Cabe? Eu posso fazer o treinamento? Óbvio que pode. Você é bem-vindo dentro do treinamento para poder entender melhor sobre o seu carro, para aprender mais sobre Volkswagen e Audi, ou só porque você conhece, ou porque você gosta, ou porque você é um entusiasta, um engenheiro, enfim. Seja bem-vindo à Imersão VAG. Hoje, o vídeo de hoje vai ser sobre essa belíssima Audi RS6 sedã de carroceria C6 V10 biturbo. E esse carro chegou até ao vento sem funcionar, tá? É um guia também, vocês vão conhecer um pouco da história do porquê que ela está aqui, e um guia para todos os mecânicos sobre um pouco do método, maneira de diagnóstico que eu uso dentro da minha empresa, dentro da minha oficina, e isso em qualquer carro. Pode ser uma RS6 C10, né, uma RS6 V10, pode ser também, bom, nem tá mais aqui porque a gente resolveu, um Volkswagen Fox 1.6 8 válvulas, por exemplo, ou uma Tiguan 2.0 TSI, ou um Jetta TSI, ou, enfim, uma Audi A38L, um Fusca TSI que está fora, enfim, você pode usar esse tipo de diagnóstico. A gente ensina esse raciocínio de diagnóstico dentro da Imersão VAG para os nossos alunos, tá? A gente chama de método de diagnóstico ao vento, e você vai conhecer um pouquinho de como é que eu trabalho com o diagnóstico aqui na empresa. Então vamos lá, bora para a história. Para quem não conhece, esse carro ele usa um motor V10, né? É aquelas ideias esdrúxulas que a engenharia tem, o marketing topa, ou o marketing tem, a engenharia topa e dá um jeito de fazer funcionar, que nós como entusiastas só agradecemos, né? A RS6 ou RS6 sempre foi o sedã ou a perua, né? Quando ela está em carroceria Avante, de luxo, mais rápida do mundo em suas fases, né? E aqui a Audi, ela deu uma declaração para o mercado, né? Ela falou assim, bom, nós temos um V10 que anda aspirado em nossos veículos super esportivos, por que não colocar esse V10 nessa carroceria maravilhosa de solidez absurda, robusta, com 4x4, um câmbio, inclusive, automático, tá? Que nem usava ainda câmbios de dupla embreagem ou coisa parecida, se bem que as RS6 atualmente continuam andando de câmbio automático, elas usam um 8 HP, muito semelhante, né? Guardadas as devidas proporções aos câmbios 8 HP de 8 marchas da ZF, usados em Amaroks e afins, tá? Eles pegam um V10, colocam numa carroceria como essa e colocam duas turbinas com injeção direta, né? E entregam um carro de mais de 580 cavalos aqui, que é uma Special Edition, tá? Esse carro aqui, ela é uma em 500 fabricadas. A carroceria sedã, eu sou fã de peruas, mas eu vou falar para vocês que aqui não tem como não ficar maluco por esse design, tá? Eu vou até fechar o porta-malas aqui para vocês poderem concordar comigo que... Olha que maravilhoso isso, gente. Um aerofólio integrado, a carroceria, as linhas de design. Cara, esse carro é lindo. Esse carro é lindo, né? O interior do carro é maravilhoso também. Conta com os bancos wingback da Recaro, né? Com a inscrição RS6 ali, tá? E a engenharia fez isso. Nós agradecemos como entusiastas e agora desejamos ter uma na garagem, né? Todos nós. Essa daqui que está na nossa frente é uma modelo 2011.
Tá? Então vamos lá, você recebe um carro em sua oficina e não está funcionando. Por onde começar o diagnóstico? Porque tem mecânico que fica afobado, fica ansioso e quer começar logo. E eu vou olhar direto se o carro tem combustível, eu vou ver se o carro vira arranque, eu vou ver se o carro tem código de falha, talvez. Vai ter gente que já vai querer olhar vela, bobina, cabos, tem compressão. Por onde começa? Esse método que eu vou compartilhar com vocês aqui, pessoal, é o método que eu ensino para os meus alunos, método diagnóstico ao vento, tá? Existe uma metodologia do porquê a gente fala que você tem que saber o funcionamento das coisas para entender o porquê as coisas podem não estar funcionando de maneira adequada. Então, como é que eu começo um diagnóstico de qualquer carro que chega aqui sem funcionar? Eu vou lá e dou na partida? Não. Primeira coisa, depois da entrevista com o cliente, depois de pegar todas as informações possíveis, é a gente testar a bateria, pessoal. Esse é um carro, por exemplo, o relato dele, o cliente chegou em casa à noite, o carro estava funcionando, e no outro dia pela manhã o carro não funcionava mais, tá? Então, por que eu vou começar todo o diagnóstico pela bateria? Qualquer diagnóstico, não importa se é um diagnóstico eletrônico ou não é, eu começo pela bateria. A bateria, pessoal, a gente tem, por exemplo, um equipamento aqui, um BT608 da Autel, tá? Esse equipamento aqui é um equipamento que, olha só, ele testa baterias e testa sistema elétrico e eletrônico do carro por completo, tá? É um equipamento de diagnose de bateria. Todos os carros, absolutamente todos os carros que passam pelo vento, passam por teste de bateria quando entram aqui. Não importa se é para um diagnóstico de mau funcionamento ou se é um carro que está simplesmente em revisão, por exemplo, tá? Por quê? Porque a carga de bateria, ela não é só importante como um acumulador. Olha lá, a gente tem teste no veículo, teste fora do veículo, redefinição de bateria pode ser feita por aqui também, tá? Teste de bateria de lítio, que é o caso de algumas Porsches que a gente atende aqui, tá? Então eu posso usar isso como multímetro, eu posso usar com uma pinça amperimétrica, inclusive para ver teste de compressão no motor, com um equipamento como esse. Então investir em equipamento é legal também, tá? Equipamento como esse a gente fala hoje aí, cerca de R$10 mil equipamento desse aqui para poder estar atendendo vocês, tá? Mas a bateria não é só importante a tensão dela, né? Tem muito mecânico que testa a bateria, ainda como antigamente, testando a tensão. Ou seja, a capacidade de diferença de tensão entre o polo positivo e negativo dela. Mas bateria tem CCA, bateria tem estado de saúde e estado de carga. A bateria pode estar com a carga alta ou carga baixa, ela pode estar com estado de saúde tão baixo e apresentando tensão alta, mas não tendo capacidade de carga suficiente, mesmo com o carro em funcionamento, com o alternador em funcionamento, pode não estar fornecendo a quantidade necessária de tensão e corrente para estabilizar a alimentação de todos os módulos. Você pega um carro como esse aqui, né, que é um carro que tem mais de 40 módulos, uma tensão de bateria baixa, uma saúde baixa de bateria, ela pode vir a danificar módulo, a desprogramar módulo, que inclusive vocês vão entender que foi um dos casos que aconteceu aqui. Não foi a bateria, mas poderia ter sido a causa do problema aqui, tá? Então a gente começa testando a bateria e logo após, depois do teste de bateria, pessoal, a segunda coisa que a gente vai fazer é usar um equipamento, um scanner, tá? Para fazer uma varredura de códigos, ok? A gente quer encontrar no carro um causador e as evidências do que o cliente acabou de contar para nós, tá? Então, um equipamento como esse aqui, eu tenho aqui hoje, ó, Think Tool, eu vou ter, nosso PDL não tá aqui, tá? Eu tenho equipamento do VCDS, eu tenho ODIS, eu tenho, cara, lá contigo a gente tem, bom, só apresentar para vocês, Richard Carraro, tá? Buenas. Ele é nosso sócio, ele tá no litoral catarinense, atualmente a oficina fica em Bombinhas, e em breve a gente tem novidades para vocês. Vamos para Itapema, né? Vamos para Itapema para conseguir estar melhor localizado, atender o pessoal melhor, conseguir receber melhor, com mais comodidade, né? Então, uma novidade para vocês aí do YouTube, em breve, catarinenses, litoral catarinense será atendido, né? Já está sendo atendido e será ainda melhor atendido com um espaço maior, uma oficina, a Selecta Car Service será uma oficina padrão ao vento, uma oficina nossa lá em Santa Catarina. Lá hoje você está com um Launchpad 5. Um Pad 5, um Autel Autel 908. E tem uma- um VCDS, Tem VCDS. tem ODIS, Tem o ODIS, tem SDD, Pathfinder, tem Insta, tem Chentry, os scanners originais, né? Pessoal, um scanner é não ter nenhum, tá? Mesmo para nós como especialistas, tá? Eu trabalho só com Volkswagen Audi, o Richard trabalha em toda a linha Premium lá em Santa Catarina. Mesmo para nós especialistas, a gente precisa ter 2, 3, 4 scanners, tá? Para começar a trabalhar. E aí eu vou fazer a varredura no scanner
para olhar o histórico de falhas, e o histórico de falhas entrega muita informação no carro para nós, tá? No caso desse carro aqui, ele marcava uma falha de cara, uma falha de relé principal da alimentação dos módulos do motor. Dos módulos do motor, eu não falei errado não, tá? Pois é. A RS6V10, pessoal, olha só como é que é a arquitetura de engenharia desse carro, tá? Aqui nós temos um motor que o pessoal brinca que assim, o motor de Lamborghini são duas metades do motor 5 cilindros. E até um certo ponto, eles não estão errados. Não né, estão totalmente errados, né? Por que a gente tem dois módulos aqui, pessoal? Um dos módulos trabalha como um módulo mestre. O segundo módulo trabalha como um módulo escravo. O módulo escravo vai trabalhar na bancada direita de cilindros. O módulo mestre trabalha na bancada esquerda de cilindro. Cada módulo desse é idêntico ao módulo, por exemplo, da RS3 5 cilindros. Nós temos uma RS3 5 cilindros ali, ó, tá? Ali fora, temos uma RS3 5 cilindros e, inclusive, usa o mesmo módulo. Por quê? Porque, gerencialmente, a arquitetura da engenharia, né, para gerenciar o motor, ela é idêntica. Então, um módulo desse controla 5 cilindros como se fosse uma RS3. O segundo é apenas escravo ao mestre e controla a outra bancada de cilindros, tá? Então, tínhamos um erro relacionado à relé principal de alimentação, tá? Dos módulos de motor, ok? Quando você tem erros eletrônicos, como esse que estão apresentando, nós vamos buscar usar algumas ferramentas de diagnose de eletrônica embarcada, de rede. Uma delas está aqui, ó, tá? Hoje um multiprobe desse 10 napa tá quanto hoje, Richard? Na casa entre 5 e 7 mil, né? Mais ou menos 5, esse valor. 7 mil reais, eu acho que é quase né? 10, cara. Acho que a multiprobe tá quase 10 mil. Tem alguns outros equipamentos que vão performar de maneira semelhante, né? Então a gente já não vai só usar um multímetro, nós já vamos usar uma ponta de prova para poder testar tanto chegada de alimentação em terminais de relé fusível, tá? E vamos perceber se entre bateria e caixa de fusível, caixa de relé e alimentação, e entre o relé e os módulos, se eu tenho algum problema eletrônico, tá? Então aí o cliente relata que o carro chegou à noite na casa dele, de manhã não pegava mais. A bateria está boa, a varredura do scanner nos mostra um problema em relé, tá? A gente vem e testa os relés com equipamento adequado, e a gente percebe que os relés estão enviando o sinal necessário para os módulos. E aí, nós desplugamos o módulo e começamos a verificar a integridade de chicote entre as duas caixas. E depois a gente começa a verificar a integridade do módulo, tá? Bom, o módulo da RS6 está aqui, ó. O original, pelo menos. Eu vou mostrar para vocês aqui, sem surpresas, o que aconteceu com esse módulo. Olha lá, ó. Uma descarga elétrica desse capacitor aqui, ó. Olha lá a placa, o que aconteceu, tá? A placa aqui fritou através desse capacitor. Esse capacitor falhou. É um componente elétrico. Apenas um componente elétrico ruim. Esse capacitor falhou e fritou a placa do módulo. E esse capacitor é o que controla os drivers de bico, tá? Um dos drivers, a descarga de driver que vai funcionar os bicos injetores nesse módulo. Bom, se o módulo está aberto na minha mão, vocês já entenderam parte da história, né? A gente está aqui, ó. Gente, vamos falar a verdade? Proprietário bom é outra história, né? Cara, isso eu nunca tinha visto, tá? Em 14 anos de reparação, essa foi a primeira. Proprietário de veículo premium, cliente bom. E aí a gente pode falar que, assim, quem é dono de Volkswagen Audi tem um quesinho diferente. Tem um diferencial. O cara que é dono de Volkswagen Audi, ele não é, vamos tentar colocar qualquer coisa aí, vamos tentar reparar a placa. Não, o proprietário virou e fez o seguinte, pessoal, olha só. Ó, a etiqueta não me deixa mentir, tá? Tá o lacre Fabricação da peça, 27 de março de 2024. A peça é 0 km, pessoal. Tá aqui um módulo na nossa frente. 14 anos você tá na reparação. 14 anos e... Pois é. Nesse nível, a primeira central nova que a gente central nova no carro é a primeira vez que a gente vê, tá? Por quê? Porque o proprietário do Volkswagen Audi, a gente já falou disso outras vezes, vamos estar falando aí futuramente. Futuramente não, agora esse mês a gente começa a falar sobre as leis de Wagner, né? Eu vou contar os segredos do atendimento de Volkswagen Audi, do atendimento de cliente Volkswagen Audi. E essa é uma das características super positivas desses clientes. O cliente premium, o cliente VAG, o cliente bom, ele traz outros carros
e ele não se importa em manter o carro dele bem mantido. Ah, Luciano, esse é 100% dos clientes estão na rua? Não é. Mas é muito mais fácil encontrar eles Dentro da linha VAG. É importante a gente salientar que o grupo VAG, mais comum que a gente tem na rua, claro, é o Volkswagen, mas olha aqui, a gente está com uma RS6, então é um carro super premium da linha Audi, que é do grupo Volkswagen. A gente atende bastante corriqueiramente também linha Porsche, né, bem forte aqui na oficina, na Alventos. Atende bastante linha Porsche, que é do grupo Volkswagen e Audi também. Então, é sempre a porta de entrada para os veículos mais pesados da fábrica, né? Então, é bem bacana, a gente consegue pegar bastante daquele know-how de trabalhar com essa linha mais leve e aplicar dentro dos carros pesados. Porsche, a gente está falando de Panamera, falando de Cayenne, toda a linha 911, 718. Hoje é plataforma modular Porsche, né? Quando a gente fala de uma Panamera hoje, gente, a gente fala de um carro, por exemplo, muito semelhante a uma Audi A7, que usa, na verdade, plataforma de Bentley, né? Sim. A plataforma é do Bentley, mas ela tem mas guarda muitas semelhanças com o Audi A7. Então, quando você aprende a mexer no Audi A7 V6 e começa a lidar com a Panamera, você fala, cara, isso aqui é familiar. Muitas coisas aqui são familiares na linha VAG. A gente tem aqui, ó, bombas de alta que são idênticas à linha 2.5 cilindros de injeção direta. Linha RS3, RSQ3, tá? E o funcionamento dela com a solenoide de controle é idêntico a de uma Tiguan como essa aqui que está aqui do meu lado, 2.0, tá? A gente pega aqui, por exemplo, um sensor MAP, tá? Um sensor de pressão aqui, ó. E nesse carro ele vai ter sempre redundância, tá? Ele vai, como a gente estava falando, tem um sensor MAP para a bancada da direita, para o módulo 2, outro sensor MAP para a bancada da esquerda aqui para o módulo 1. E esse sensor MAP, ele é inclusive, muitas vezes, o mesmo part number do que um sensor MAP aplicado, às vezes, num Jetta 2.0, tá? Se não é o mesmo part number, guardado as devidas proporções, porque ele pode ter um range de leitura diferente de pressão, ele, pelo menos, tem semelhança no diagnóstico. Então, quando você aprende o diagnóstico da linha 2.0 TSI, você tanto aplica numa Audi RS6 como essa, tá? Inclusive, essa aqui já é uma carroceria um pouco mais antiga. Mas, Richard, se a gente falar de RS6 C8, tá, pessoal? Oitava geração da RS6, vocês querem ver, ó? De bate pronto. Câmbio da RS6 C8. 8HP. ZF 8HP. Câmbio de Amarok? Câmbio de Amarok, câmbio de BMW. Câmbio de Q7? Q7, vai ter também... A Q7 usa 8HP, né? Q7. A Q7 normal usa um... RS4. RS4 e 8HP também. Agora, de novo, quer ver, ó? Tração de RS6. Sistema Torsen. Torsen. Quem que usa Torsen? Amarok. Amarok. Então, na verdade, quando você aprende Amarok, você está pronto para mexer num RS6 como esse aqui. Não como esse, mas um outro. Aqui tem Torsen também. Cara, vamos lá. Suspensão dianteira de Cayenne. Qual outro veículo usa suspensão dianteira de Cayenne? Touareg, muito semelhante com Amarok. Muito semelhante com a Amarok, e a Touareg usa a mesma suspensão e a Q7 usa a mesma suspensão. O sistema eletrônico de Porsche Cayenne é todo idêntico ao da Q7, e da Touareg. Mesmo carro. Vocês percebem, pessoal? Então, a familiaridade, quando você aprende a mexer com Volkswagen, é a porta de entrada para você começar a mexer com Porsche. Essa é a verdade. Você só vai poder mexer com Porsche na hora que você tiver o know-how, o conhecimento e a confiança desse tipo de cliente. E esse tipo de cliente, ele entra na tua oficina, ele não entra com a Porsche. Ele não entra com a Porsche. Por exemplo, os clientes que eu tenho um cliente aqui que está com uma 911 Turbo 992 2023, tá? O primeiro carro que ele trouxe foi a T-Cross da esposa. Depois o Polo do filho dele veio até a oficina, tá? Depois a gente consertou uma Panamera híbrida dele. Depois nós consertamos a Cayenne dele. Nós lidamos também com uma Land Rover para ele uma vez, apesar de sermos especializados no Volkswagen e Audi também, sabemos lidar com outro tipo de veículo, tá? Então, esse tipo de cliente que você tem desejo de atender, você tem que buscar por ele e estar pronto para isso, né? A oportunidade ela pode bater a sua porta de você mexer com esse tipo de carro, de você ter esse tipo de conhecimento, mas você tem que estar pronto para lidar com esses carros antes do carro chegar. O carro não vai chegar para depois você estudar, você tem que estudar antes para depois do carro chegar, tá? Então, percebam que o raciocínio, como era um problema eletroeletrônico, a gente não foi para a parte mecânica aqui.
Quem deu todo o sinal para nós depois do teste de bateria foi a varredura de códigos, e o conhecimento em eletrônica foi suficiente, necessário para poder testar o sistema eletrônico do carro, para que a gente pudesse chegar no diagnóstico do módulo. O cliente trouxe um módulo novo, e o que a gente está fazendo agora, tá? Para a gente encerrar o vídeo, que acho que é bem importante. A gente já plugou o módulo novo no carro, tá? Fizemos programação desse módulo, ok? E fizemos funcionar o pareamento do imobilizador. O que a gente tem agora é um módulo com um software atualizado, e o módulo 2 está com um software antigo ainda, né? Então, esse módulo 2 software antigo, ele não vai comunicar com o módulo 1. Então, a gente está tendo agora, pode falar aí, Richard, você tá? Nós estamos com uma defasagem, um descasamento entre os módulos. Importante, estamos mexendo com programação, estamos mexendo com diagnóstico. Eu falei desde o início que a bateria é importante. Qual que foi a primeira coisa que você fez? Conferir a nossa alimentação lá na bateria e liguei o nosso estabilizador, né? Está alimentado o carro, pessoal. O carro está o tempo inteiro alimentado. A gente não está trabalhando com a bateria voando, tá? E agora o que a gente vai fazer, ele está ali fazendo a topologia do sistema com o nosso equipamento, tá? Então aqui a gente vê todos os módulos que estão disponíveis no carro, pessoal. E através desse software ele vai começar a perceber a integridade de rede, e aí ele vai programar o segundo módulo de acordo com o software atualizado do primeiro módulo, tá? Que é, via de regra, eu tenho boa parte dos meus alunos falam assim, cara, eu quero aprender programação. Eu falo para eles, cara, você tem que ter a consciência que para trabalhar nesse nível de programação, você já é o último step, sabe? Ele é o mestrado, ele é o doutorado, ele é o PhD da reparação automotiva, essa é a verdade. Porque quando a gente entra nesse mundo aqui, a regra é não ter regra. A regra é assim, é só pegar o módulo e programar. Pois é, primeira vez que a gente pega um módulo 0 km e no começo da manhã a gente falou assim, batata. Maravilhoso. Vai ser tranquilinho. Pela primeira vez na vida a gente vai pegar um módulo 0 km virgem, sem nenhum software, vamos colocar aqui, vamos sem passar trabalho. Tudo certo, a gente tem banco de dados, a gente tem acesso a ferramentas, enfim. Agora são, 5h15. 5h15 da tarde. E o carro nem funcionou. Fica essa cara de bravo aí. Eu tenho coisas para pedir para vocês. Mas... E aí ele fica bravo, porque eu e o Richard pegamos o carro para fazer funcionar. Eles falaram para mim assim, não, depois do almoço a gente vai sentar para gravar aulas. Porque nós temos aulas para gravar para imersão juntos, porque o Richard é inclusive um dos professores na imersão Eu acho que eu vou almoçar de novo para ver se isso é verdade. E é isso, pessoal. Então, assim, um pouco da história, um pouco do que a gente está fazendo aqui, um pouco do nível que a gente chegou na reparação e um pouco do convite a vocês, tá? Para que vocês se inscrevam. Aqui embaixo vai ter um link para a lista de espera da Imersão VAG. Se você é mecânico e quer aprender e se abrir essa oportunidade de mexer carros como esse, chegar nesse nível de reparação, se inscreve no link abaixo. Se você é entusiasta e quer conhecer melhor do seu carro, o curso não é sobre RS6, C6, tá? Aqui é um vídeo do YouTube para a gente mostrar um pouco do nosso dia a dia, compartilhar um pouco com vocês o que a gente está fazendo. O curso não é sobre isso, mas é sobre os conhecimentos necessários para um dia você poder chegar nisso. Tá? Então, conta comigo, conta com a Alvento Education. Se você quer aprender sobre mecânica Volkswagen Audi, conta com a Imersão VAG. Bora para a próxima aula, turma!